Por exemplo, a pessoa que faleceu com bastante idade, vamos dizer, uma pessoa faleceu com 90 anos, ela nunca vai aparecer nas transimagens com essa idade. Ela sempre vai estar refeita, jovem. Às vezes a família até tem que buscar foto do tempo que a pessoa tinha mais ou menos 35, 40 anos, porque aí vai estar semelhante. Nada mais de rosto franzido, coisa com dor. Por quê? Porque isso, na verdade, faz parte do corpo. Eventualmente, o que mais nos parece é que isso tudo esteja na memória do próprio espírito, não só dessas últimas vivências, né, dessa presente vida, mas provavelmente eu entendo que de todas. Ou seja, você é um arquivo de toda a sua história. E isso, no conjunto, sim, faria com que o universo, na verdade, fosse aquilo que na antiga literatura indiana falava-se do arquivo akáshico, e a transcomunicação, eu diria, que está demonstrando que sim, que o arquivo akáshico é uma realidade. Extraterrestre a gente chamaria qualquer ser que pode estar habitando algum planeta, provavelmente alguma galáxia próxima e tal. Ultraterrestre, não. Ultraterrestre são seres que, no mais das vezes, viveram na Terra, passaram por experiência terrestre, mesmo não sendo terrestre, e resolveram ficar. Ou seja, eles aceitaram participar da evolução do planeta Terra. Então, esses seriam os ultraterrestres. Por que os pesquisadores afirmam que a transcomunicação instrumental é o cumprimento de uma profecia de Chico Xavier? Os pets, gatos e cachorros também se apresentam nas transcomunicações instrumentais? E como é que foi a experiência de Nikola Tesla depois que ele tomou ali um choque de 3.000 volts? Você conhece Nikola Tesla? Ele é humano? Ele é extraterrestre? Essas e outras perguntas respondidas por Sônia Rinaldi aqui na TV Consciência Próspera. Ela está de volta e presencialmente novamente, e já vamos começar com perguntas. A primeira de todas que eu vou trazer aqui é essa pergunta, assim, por que os pesquisadores afirmam, né, que a comunicação por meio da TCI, né, transformação instrumental, é o cumprimento de uma profecia de Chico Xavier? Na realidade, é verdade. Chico Xavier mencionou que no futuro, quando ele obviamente fez essa gravação num programa ainda da Rede Tupi, muito antigo, ainda em branco e preto, ele mencionou que no futuro os espíritos se comunicariam com menos misticismo, porque justamente seria através de aparelhagem eletrônica. E isso ajudaria a que os médiums não se enganassem tanto quanto a gente vê hoje em dia, né? Às vezes até nem é por má vontade, mas o médium de repente acredita, né, que ele está realmente falando pelo espírito e na verdade não está. Então é muito difícil de controlar tudo isso. Então o Chico falou assim que no futuro, com a tecnologia, isso seria mais direto, evitaria intermediários, né? Então, assim, é real, é o que está acontecendo. E esse receio de que a transcomunicação instrumental viria a substituir os médios humanos por esses aparelhos eletrônicos, o que você pode falar disso? Olha, pela minha experiência de 40 anos no ramo, eu te garanto que não é tão fácil assim, tão simples assim. Pode ser que para uma ou duas gerações à frente, pode ser que isso venha a acontecer, até porque eu acho que até lá a tecnologia vai estar substituindo tudo em todos os casos, e também médiums, né? Mas hoje eu não diria que teria essa facilidade, até porque, pelo que eu percebo, há digamos, um investimento necessário de lá para cá, investimento obviamente não financeiro, investimento de muita tecnologia, muito teste, para
ajeitar a comunicação conosco, né. Então nesses 40 anos, o que eu mais fiz foi mudar da forma de gravar, e sempre vendo o que está melhorando e mudando, 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 ou seja, até hoje não existe uma receita, né, um tipo assim: "Ah, faz desse jeito que vai funcionar". Depende em 99% da vontade e da espiritualidade, da disposição e o interesse deles em se comunicarem. Então, não adianta nem a gente desenvolver tecnologia do nosso lado, porque a gente ainda depende da deles, né. Então, realmente, acho que vai ser difícil chegar lá, mas talvez. Uhum. Pensando agora nessa questão, assim, dessa sua experiência de mais de 40 anos dedicado ao trabalho de pesquisa e de realmente aprofundar esses contatos de melhorias, né. É verdade que o universo e o nosso espírito, eles funcionam como um grande arquivo digital, que grava ali todas as memórias, que grava ali todas as existências desta e de vidas passadas, e com a transcomunicação instrumental, de alguma forma, tem um direcionamento em relação a isso? Sim, eu tenho abordado isso muito, muito. Eu produzo quase uma revista com casos de resultados de gravação por semana. Por Então, semana? Uau! eu já estou no número 276, quer dizer, e cada Nossa! revista tem entre 50 e 80 páginas, que vão com os vídeos e com imagens, enfim. Então, sim, o que mais a gente observa, e depois talvez a gente tenha oportunidade de mostrar, é um fenômeno que a transcomunicação traz com alguma facilidade, que se repete muito, que é justamente, vamos supor, a gente tem um falecido, que pode estar ao vivo, diante da câmera, ou pode estar numa foto, e essa foto, vamos supor, o rapaz morreu com 25 anos, e aí, normalmente, ele vai aparecer regredindo na idade, vamos dizer, com 12 anos, com 8 anos, quer dizer, muito visível a diferença de idade que demonstra. E aí nos leva a imaginar de onde ele extrai, de onde os emissores da estação transmissora extrai essas informações. Eventualmente, o que mais nos parece é que isso tudo esteja na memória do próprio espírito, não só dessas últimas vivências, né, dessa presente vida, mas provavelmente eu entendo que de todas. Ou seja, você é um arquivo de toda a sua história. E isso, no conjunto, sim, faria com que o universo, na verdade, fosse aquilo que na antiga literatura indiana falava-se do arquivo akáshico, e a transcomunicação, eu diria, que está demonstrando que sim, que o arquivo akáshico é uma realidade. E dentro dessa hipótese, é possível que a gente poderá, no futuro, mediante tecnologia para isso, poderíamos visualizar pontos do tempo, porque, segundo a nossa impressão, pelas nossas experiências, tudo está gravado. Então, o acesso só não é dado agora porque nós não temos tecnologia, porém, a espiritualidade tem essa tecnologia e manda para a gente. Depois acho que vai dar tempo de mostrar algum caso Uhum. assim. A gente vai trazer alguns, fica com a gente que tem várias fotografias aqui que foram comprovadas com a transcomunicação instrumental, e vou trazer algumas conexões com isso que você está trazendo. Ó, você fica com a gente, que vai ter imagem também, tá? Nessa perspectiva de rejuvenescimento que você citou como sendo um aspecto da memória em si, dos registros onde as centrais compartilham, não teria também uma conexão de que o próprio corpo espiritual de alguém que desencarna, se modifica no além e se apresenta de uma maneira assim? Com certeza, a gente vê, são vários fenômenos que a gente pode observar, né. Uhum, E então a gente nota, por exemplo, eh, pessoa que faleceu com bastante idade, vamos dizer, uma pessoa faleceu com 90 anos, ela nunca vai aparecer nas transimagens com essa idade. Ela sempre vai estar refeita, jovem. Às vezes a família
até tem que buscar foto do tempo que a pessoa tinha mais ou menos 35, 40 anos, porque aí vai estar semelhante, né? Nada mais de rosto franzido, coisa com dor. Por quê? Porque isso, na verdade, faz parte do corpo. O espírito não precisa de óculos, como nós, não precisa de nada. Quer dizer, ele está lá só um perispírito e a consciência. Então, o corpo, na verdade, vai aparecer como, vamos dizer, uma lembrança da forma que ele quer aparecer. E aí sim, ele pode aparecer com qualquer idade. Às vezes, no caso da rapaziada falecida, a gente nota que eles gostam muito de aparecer como quando eles eram criança. Eu não sei se é uma forma muito afetiva de despertar a atenção da mãe. Interessante. E os pets que eu comentei no início do programa, os animais de estimação, os gatos e os cachorros, os cães, eles também se apresentam nessas transimagens? Você já teve experiências assim? Sim, e na verdade a gente nota que tudo que a transcomunicação traz, meio que consta na literatura gigantesca, né, do Chico Xavier, sempre tem algum episódio, e me lembro que em alguns livros ele menciona a presença de animais, né. E sim, os animais também aparecem, às vezes a pedido nosso, e às vezes aparece acompanhando o falecido. Ainda nessa semana eu gravei com um menino que faleceu com 12 anos, que na verdade o cachorro apareceu junto, não sei se é o cachorro dele ou não, porque eu ainda não mandei para a mãe, não deu tempo, mas com um cachorro, então provavelmente é o cachorro da família, e isso, claro, vai dar um alívio para a mãe, né, saber que o queridinho de 4 patas está lá. Outro ponto que você comentou também nessa coisa da estação é o tempo. O que você pode falar sobre o tempo? O que é o tempo, né? E como é que ele correlaciona com esses processos de vida e morte? Se o tempo aqui é diferente do tempo no além, no plano astral, ou algo nesse sentido, o que você tem, né, assim, comprovado nesses seus estudos de 40 anos em relação ao tempo? Então, cheguei a escrever várias revistas sobre quadridimensionalismo, que foi uma ideia proposta dentro da teoria de Einstein, que o universo seja quadridimensional. Como é que a gente pode entender isso de uma forma mais fácil? Imaginando o Big Bang. Ocorreu o Big Bang, começou a existir tempo zero, começou a existir o nosso universo, que obviamente já vem de outro, mas aí a gente vai pular esse pedaço. Então, que era um buraco branco, virou um buraco negro e, puf, apareceu aqui como Big Bang e começa a criar os planetas, as galáxias e tudo mais. Isso, tipo, 4 bilhões de anos atrás. Aí, segundo Einstein preveu, a forma disso já é quadridimensional, ou seja, você já tem ali o tempo rolando a partir do tempo zero, né, do momento da explosão do Big Bang, e aí você vem vindo, espalhando pelo espaço. Aí, lá, bem mais adiante, né, as consciências começam a tomar forma e, obviamente, os mais experientes, que já têm consciência muito mais preparada, né, anterior à nossa, eles vão ajudando a acomodar em corpos biológicos, em diferentes planetas, em diferentes situações, para passar pela experiência para a evolução. Então, na verdade, sim, o tempo, ele está amarrado junto conosco. E, por exemplo, a gente vai atravessando e tendo um tempo especial daquela existência. Por exemplo, hoje nós estamos na Terra, nós estamos aqui dependentes da gravidade da Terra, da distância do Sol, nós estamos amarrados dentro de um tempo nosso, que, por causa da nossa biologia. Fora desse corpo, como consciência, aí sim nós estamos fora, e aí não tem gravidade, não tem mais nada que possa interferir. Então, digamos sim, a quarta dimensão, que seria o tempo, já teria uma outra finalidade. Eu tenho o escritor, né, o Júlio Verne, ele enviou, na verdade, né, uma fotografia, uma transfoto, né, que é o termo mais correto, né,
da paisagem onde ele vive hoje em um planeta fora do sistema do nosso espaço-tempo, não é isso que tem esse conteúdo, essa informação? Se eu me recordo bem? Sim, sim, é verdade. Se eu acho que esse caso que você está falando veio através de um casal europeu, de Luxemburgo, que receberam na época, anos 90, receberam muitas imagens, transimagens, ainda num sistema, vamos dizer assim, um pouco anterior ao nosso, mas de uma certa forma também parecida, que na época vinha em preto e branco. E esse casal, nos anos 90, recebeu muita, não só a imagem, claro, não tem a perfeição das IAs de hoje, e nem das transimagens de hoje, mas era tipo meio assim, como sabe, uma cópia Xerox, né? Mas, claro, dava para reconhecer perfeitamente, e sim, vieram paisagens, vieram animais, inclusive, em pasto, tudo isso aconteceu com esse casal de Luxemburgo. Interessante. Por que que os espíritos vão afirmar, ou eles afirmam que o nosso mundo é apenas um prolongamento do que eles já possuem, por exemplo, na estação Rio do Tempo, e também eu lembro que o Hernani falava, né, e no planeta Marduk? Então, sim, na verdade, os comunicantes demonstram, pelo que eles enviam, é fácil de perceber que eles detêm uma tecnologia que está muito longe da nossa, muito. Inclusive no controle do tempo para acessar os equipamentos, que esse é um outro detalhe fundamental. Eles têm que ter uma precisão de tempo que seria totalmente inexplicável para nós, né? Por exemplo, quando a gente faz gravação de voz, o tempo entre a pergunta que a gente faz e a resposta, a gente chama de latência zero, ou seja, o tempo entre uma coisa e outra é zero. E isso só seria possível se esse modo de comunicação for por, por tecnologia, ou seja, não é uma mente pensando, porque sempre que a gente fala, a gente deixa um espaço que a gente respira, né? Nós humanos respiramos, e se eu fizer uma pergunta para o Samuel, ele vai processar, claro, é rápido, é tipo uns 2, 3 segundos e vai responder, mas nunca em zero tempo, né? E eles respondem em zero tempo o tempo todo. Então, isso já implica numa tecnologia e num controle do tempo que a gente desconhece, né? Então, é surpreendente, o próprio fenômeno em si já traz assim, a resposta. Sim, interessante. Eu falei Hernani, mas você fala, mas que Hernani é esse? Né? Fala para a gente qual é a importância do trabalho do Hernani Guimarães Andrade, nessas pesquisas todas, e que talvez algumas pessoas que estão chegando por aqui no planeta nem saibam do trabalho que ele desenvolveu, né? Isso é normal. Enfim, o doutor Hernani foi, claro, uma pessoa muito importante para mim. Eu, quando tinha 18 anos, encontrei com ele numa palestra e fui falar com ele no final e acabei passando a frequentar o instituto dele, né, o Instituto Brasileiro de Psicobiofísica. Aprendi o gosto pela parte científica, pela investigação, sem religiosidade. E aí, acompanhei ele por pelo menos acho que uns 20 anos, então eu ia acompanhando as publicações, as descobertas e participando muitas vezes. Então, sim, ele deixou um legado extremamente importante, embora não reconhecido, como você bem disse, mas um legado muito importante. Inclusive, a transcomunicação foi ele que trouxe. Isso porque nos anos 80, ele acompanhava publicações no exterior de espiritualidade e tal, e ele soube que lá, na cidade de Luxemburgo, estava ocorrendo umas comunicações por voz, na Alemanha também, e aí foi quando ele me falou sobre isso, e aí então, eu acabei pegando essa área de pesquisa para entrar, mas ele teve uma importância muito grande. Qual o mistério
da frequência de 1428 Hz, encontrada nessas vozes, nessas conexões que as pessoas pesquisaram bastante, sendo que a voz humana masculina não ultrapassa os 130 Hz. Veja, na verdade, eu não sei de onde veio essa informação. Porém, mágica, eu já me acostumei que não existe, Uhum. né? O milagre a gente está esperando até hoje. Tem, na verdade, é sempre muito estudo, muito empenho, muito esforço que aí o negócio funciona. Então, o que acontece? Não existe uma frequência mágica. Eles trabalham normalmente porque eles respeitam, eles têm que respeitar a nossa física. Então, eles trabalham, sim, principalmente entre 100 Hz e 3.000, que já cobre todo o espectro da voz humana, tanto a feminina quanto a masculina, que eles vão conseguir ajustar. Mas, assim, tipo, esperando o apito mágico, isso não surgiu até hoje, infelizmente, mas dentro dessa faixa normal, porque, assim, eles têm uma física diferente da nossa, né? A nossa física é completamente diferente por uma série de fatores, a começar pela questão da gravidade, que é um dos pontos mais fortes, e tudo mais, tudo que nos cerca, na verdade, faz parte da nossa física, ela tem leis próprias, que não dá para serem ultrapassadas, tipo assim, vai falar magicamente por um meio, não sei como, não, tem que estar dentro da nossa física, e a gente usa ruído de fundo nessa faixa de 300 a 3.000 Hz. Uhum. No início do programa eu fiz uma pergunta, né, sobre o Nikola Tesla, o que ele teve, né, como experiência após receber lá aquele choque de 3.000 volts. O que aconteceu com ele? Então, na verdade, o Tesla, que, segundo a gente sabe, está em parceria conosco, porque, aliás, isso é muito óbvio, né, na verdade, para quem já em vida, naquele momento tão inesperado, ele já se interessava por saber se falecido podia falar, né? No tempo dele não se falava em espírito, nem em consciência, nem nada disso. Mas ele achava que sim, tanto que ele criou um spirit box para tentar essa comunicação, que não deu certo, mas, enfim, pelo menos ele pensou. E aí, o Tesla, e além de tudo, ele tinha, assim, uma série de manias, vamos dizer assim, ele era muito conhecido pelas manias esquisitíssimas dele, nos leva a crer que ele realmente não era um humano normal, né. Na verdade, ele tinha umas coisas, assim, que ninguém acreditava, né. Tipo, por exemplo, quando ele chegava em casa, ele dava 3 voltas no quarteirão antes de entrar. Ou ele não podia ver pérola. Se tivesse uma pessoa no ambiente, uma senhora, que tivesse um brinco de pérola, ou a pessoa tirava ou ele saía. Então ele tinha umas esquisitices, além dele ter se apaixonado por uma pomba, que é muito conhecida essa história, até hoje ninguém entende, mas dentro daquela genialidade dele, de repente fazia sentido. Então ele tem provavelmente raízes bem diferentes, assim, tipo extraterrestres, ultraterrestre, qualquer coisa assim. Então, o Tesla, apesar das esquisitices, ele era um gênio, talvez, provavelmente, o maior gênio que viveu aqui na Terra, né. Graças a ele, a gente tem hoje quase tudo que a gente tem de tecnologia tem por causa dele, né. Então seria muito óbvio que ele tivesse interesse em, melhorar a comunicação hoje de acordo com os recursos, que eles possuem hoje, né. Então a gente sabe que ele ajuda, provavelmente com ideias e deve ter uma assessoria lá gigantesca, de gênios lá à disposição para conseguir tudo isso, inclusive, por exemplo, esse fenômeno que nós falamos sobre o tempo zero, é um controle que a gente não sabe como pode existir, mas são cálculos. Então, às vezes, as pessoas pensam que a transcomunicação é tipo assim, é um som gravado no cemitério, e não é isso, né. Mas o Tesla está por trás de tudo e, com certeza, melhorando dia após dia. Nessa experiência de 3.000 volts, ele também teve, né, simultaneamente essa percepção do passado, do presente e do futuro simultaneamente, né, Sim, ocorrendo. na época ele, quer dizer, isso foi uma casualidade que podia ter matado ele, na verdade,
mas foi uma ocorrência que despertou nele a possibilidade de investigar o tempo, né? A gente sabe que ele já desde aquela época tinha interesse em entender como que se poderia mudar, sabe, acessar um outro tempo, né? Ele já tinha isso, porque nessa experiência dos 3.000 volts, ele realmente desencarnou, e ele viu o passado, o presente e o futuro. Isso foi declarado verbalmente, está documentado em jornais da época, quer dizer, não é coisa que a gente deduziu. E a partir de lá ele sempre teve muito interesse, e penso que hoje, sim, eles tenham tecnologia para vencer essa barreira do tempo. É o que demonstra, né, as nossas pesquisas. Você comentou que ele pode ser um ser estranho, esquisito, e que ele pode ser extraterrestre ou ultraterrestre. O que significa isso? Qual a diferença entre extraterrestre e ultraterrestre? Então, extraterrestre a gente chamaria qualquer ser ao redor, que pode estar habitando algum planeta, provavelmente alguma galáxia próxima e tal. Ultraterrestre, não. Ultraterrestre são seres que, no mais das vezes, viveram na Terra, passaram por experiência terrestre, mesmo não sendo terrestre, mas passaram por aqui por alguma experiência e resolveram ficar. Ou seja, eles, digamos, aceitaram participar da evolução do planeta Terra. Então, esses seriam os ultraterrestres, são seres altamente evoluídos, que preferiram, ao invés de fazer sua experiência evolutiva em outros orbes, talvez até muito mais avançados do que a Terra, eles preferiram ficar na Terra. Então, esses são os ultraterrestres, são seres do comando que participam de toda a evolução humana, desde o começo da nossa civilização, e com certeza vai continuar tendo a paciência de nos acompanhar. Estava pensando aqui em relação a essa postura. Você comentou que o Tesla hoje também tem uma grande atuação no trabalho que você vem desenvolvendo, né? E ele é um genial, incompreendido inventor, né? E, pelo que eu entendi também, até na última entrevista que a gente fez aqui em 2022, ele tinha assumido um cargo em uma das transmissões da espiritualidade para o planeta Terra. Não tem alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente soube, na verdade foi por isso que soubemos que o Nikola Tesla estava lá, porque numa gravação que eu fiz de voz no ano de 2014, conversando com um falecido, ele fez referência que o Tesla estava lá. E a minha primeira atitude foi: que Tesla? Acho que não deve ser aquele Tesla, né? Deve ser outro, né? E aí, mais adiante, sim, fui perguntando e tal, e muitas vezes o Dr. Haldiv se referiu ao Tesla como o professor. Então, percebe-se que o Tesla hoje tem um papel de comando. A gente não faz ideia da aparência física dele, porque, claro, ele pode aparecer com o visual que ele tinha, ou alguma coisa orelhuda, ou qualquer coisa da forma que ele resolver, mas o fato é que, sim, ele parece ser bastante dedicado a colaborar com o nosso progresso. Uhum. Quais são os outros nomes, ou quais são os outros membros que compõem essas enormes estações transmissoras, né? Lá do outro lado, e que físicos, tem engenheiros, tem cientistas, quem que compõe também essa tripulação das estações transmissoras? Então, aqui na Estação Sul, a gente tem o Dr. Konstantin Haldiv, que já veio da estação europeia com muita experiência. Foi quando eu comecei a trabalhar com ele, isso já fazem mais de 30 anos. E aí, o Dr. Haldiv, claro, a gente não diria assessores, eu diria, porque todos eles têm provavelmente o mesmo nível de experiência. Mas sabemos que na Estação Sul está o Dr. Roberto Landel de Moura, padre, ilustre desconhecido, talvez o maior inventor brasileiro que nunca ninguém ouviu falar, né? Mas ele também
o Padre Landel, na biografia dele, ele também tem o histórico de comunicação com falecidos, o que era um absurdo para a igreja, porque ele era padre, ele não podia falar nessas coisas, de conversar com espírito. Ele chegou a criar uma caixa para materialização. Então, ele, além de tudo, ele tinha uma comunicação direta, mental, e é dito que o Dr. Landel teria sido o provável primeiro transcomunicador, porque ele, na realidade, consta na literatura que ele tinha no bolso da batina uma caixinha e que ele falava com essa caixinha em italiano. E ninguém sabe até hoje o que raio da caixinha é essa aí, mas era provavelmente alguma coisa simulando um rádio e havia interferência, enfim. Mas além do Padre Landel, daí sim, isso na Estação Sul, aí daí na Estação Norte, eles estão lá premiados com todos os prêmios nobres, né, que fazem parte da Estação Norte. A gente sabe do Denis Gabor, que criou a holografia, já apareceu várias vezes, o próprio Tesla fala pela Estação Norte, Thomas Edison, Marconi, enfim, todos esses espíritos, por lógica, que habitaram na Terra, trabalharam com o desejo de auxiliar a humanidade. Hoje tem que estar na mesma tarefa. É claro que eles iam virar enfermeiro ou manicure, né? Eles tinham que seguir a carreira que já tinham. E aí é óbvio que eles estão fazendo o que estão fazendo, desvendando como nos acessar, com que cálculos nos acessar, né? Por falar em cálculo, o que se pode falar sobre a estação asiática de transcomunicação instrumental? Existe essa estação e qual é e se sim, que função que ela desenvolve, né? Então, a estação asiática é mais uma, né, que a gente teve conhecimento. Eu percebo que existem certas estações que passam a existir, ou não passam a existir, mas ficam, tipo assim, aguardando, né? E a estação asiática deve ser uma dessas, que fica no aguardo de o interesse vir aqui para a humanidade, né, na Ásia, Eurásia e tudo mais. Então, até porque tem, digamos, uma turma bastante contrária, né, os muçulmanos e tudo mais, então tudo isso, na verdade, empata um pouco. Mas é claro que a estação continua criando aparelhos, apoiando as outras estações, e fazendo o trabalho que tem que fazer, mesmo que não possa se manifestar pela falta de interesse aqui na Terra, né? Uhum. Você comentou que o Tesla em vida já tentou, já fez, ou criou uma caixa, um Spirit Box, e que não deu muito certo. E você também falou que o Padre Nanda também tinha uma caixinha que ele conversava ali, tinha não se sabe o quê. Agora, qual é a sua opinião sobre o popular Spirit Box que são comercializados hoje, que pode ser comprado e adquirido? Na realidade, não, essa que ele pensou, na verdade, que o Tesla pensou, e que o Padre Landel fez, mas que a gente não tem detalhe, e o Thomas Edison, os três chegaram a conviver. O Padre Landel morava no Rio de Janeiro, no geral, porque ele era toda hora transferido de propósito, por causa que a igreja não queria que ele se estabelecesse mesmo em nenhuma cidade por muito tempo, então ele era toda hora mandado para outra cidade. Então, ele estava no Rio de Janeiro e ele foi para os Estados Unidos, conheceu Thomas Edison, e talvez tenham até trocado ideia sobre essa caixinha aí, porque o Thomas Edison também fez, que também não funcionou. Então, digamos que os três rodearam provavelmente o mesmo assunto. Quer dizer, que a gente sabe, documentado é do Tesla e do Edison, Thomas Edison, e que não deu certo. Está publicado isso. E do Padre Landel, que consta num livrinho, assim, para lá de desconhecido, que ninguém sabe, que eventualmente tenha sido o único que, do trio, conseguiu alguma coisa de fato. E, então, o que
Pera, desculpa, me perdi. A pergunta é o que você acha da opinião desse Spirit Box do momento atual, desse que pode ser comprado agora, que não necessariamente é do Thomas Edison, nem do Padre Landau e nem do Nikola Tesla, né? Essa é a pergunta. Deve ser alguma chamada diretamente da estação. Poderia ser, né? Ai, que Deixa eu ótimo desligar aqui, né? Na nossa gravação já estão chamando aqui, tá vendo? Por isso que eu não vou... Seria bom aqui fazer uma chamada. Uma chamadinha direta, via o celular, né? Então, a pergunta é mais direcionada para isso, né? Então, você deve estar se referindo ao Ghost Box, esse que vende por aí, não é isso? Então, o que acontece? Ele tem uma... Agora é bem complicado de explicar, mas já que você entrou no assunto, vamos. Então, é assim, não tem nada a ver com os 3 pioneiros lá, né? Vamos esquecer o Thomas Edison, o Tesla e o Padre Landau. Então, vamos pular para hoje. Então, o que acontece? A gente percebe que existem 2 tipos de comunicação que os espíritos podem nos acessar. Uma delas é, vamos chamar assim, de uma influência local, ou seja, você tem um gravador ou alguma coisa que permite a influência de um esforço material, tipo assim, um buchicho, né? Uma coisa de má qualidade. Isso é tipicamente quando você usa aparelho que pode ser um simples gravador ou o Spirit Box, que vai dar as frequências humanas aqui ao redor. Então, essas frequências vão ser reorganizadas em batida, em cochicho, uma coisa assim que dá um sinal. No cemitério. Por quê? Porque no cemitério está cheio de falecido que não saiu. Isso a gente também já aprendeu. Agora, o que acontece? A diferença é que quando você usa um método local, você vai estar em contato com espíritos locais, ou seja, os espíritos que ainda estão no cemitério, que você corre o risco de levar para sua casa, ou com os espíritos que não tem nada que fazer, sofredores estão aí andando aí por aí, e vem lá uma chance, um microfone aberto, ele vai lá, mas isso, digamos, não é a comunicação que a gente busca. Então, quando a gente fala na transcomunicação instrumental, nós estamos falando de emissão em transmissão a partir de cidades astrais, né, como o Chico Xavier descreveu inúmeras vezes, que eles têm muita tecnologia, e provavelmente alguma sede que a gente sabe que tem o nome de Estação Alfa, e na Estação Alfa eles têm lá os gênios que ficam pensando como é que eles vão vencer o tempo. Provavelmente uma das coisas que eles conseguiram é usar os buracos de minhoca, que a Terra que ainda está na borda, achando que existe, mas não sabe como. Então, e eles nitidamente usam. Por quê? Porque eles fazem essa transmissão em 0 tempo, né? Então, isso implica que eles tenham esse domínio. E eles provavelmente só podem fazer isso usando buracos de minhoca. Então, há uma diferença muito grande entre você gravar com o Spirit Box, que vai fornecer voz para algum desocupado vir lá e fazer algum buchicho, ou uma batida, alguma coisa assim que passa para a pessoa que tem alguém presente, mas o nível é esse baixo. Ou você vai ter muito mais paciência e esperar alguma coisa vinda com perfeição da estação. Uhum. O que é, assim, assustador e, ao mesmo tempo, fascinante do fenômeno de transfiguração? Você até estava comentando aqui antes de nós entrarmos no ar, que tem esses relatos, tem um relato também na Bíblia de transcomunicação, de transfiguração, mas o que está de tão interessante nessas transfigurações, em que uma participante, por exemplo, de um dos seus cursos, né, dessas conexões, está lá e com o próprio rosto aparece lá ao vivo na câmera
uma outra face, um outro rosto. Na verdade, a gente tem que distinguir o tipo de fenômeno típico da transcomunicação, que tipicamente é transfiguração, pelo menos no nosso caso. E isso vale, surpreendentemente, tanto para a voz quanto para a imagem. Para eles, voz e imagem é uma tecnologia só. Para nós, são duas coisas completamente diferentes. Então, sim, a transfiguração implica necessariamente em eles terem um domínio do tempo, em primeiro lugar, porque o fenômeno acontece em tempo real, né? A gente vê ao vivo acontecendo. E aí, o que isso implica? Numa reorganização de algum tipo de matéria próximo da pessoa ou da foto. Então, por exemplo, vamos supor, estou eu lá diante da câmera e estou lá filmando. E aí, de repente, assim, a Sônia vai embora e vem, sei lá, uma pessoa loira, um homem, alguma coisa completamente diferente. Então, esse fenômeno se chama transfiguração e é o mais comum que a gente vivencia, porque eu, no geral, para atender as pessoas, eu peço uma foto do falecido com a idade próxima da partida. E aí esse falecido vai aparecer 10 anos mais velho, 20 anos mais novo, e, enfim, a foto tem um papel que é como se fosse uma referência espaço-dimensional para eles saberem onde é que eles têm que mandar. Então, é tipo uma marcação de espaço e tempo que a gente usa a foto. Uhum. Muito bem. Além dos familiares, dos parentes assim humanos, né, que você encontra, já encontrou também, sem ser o Tesla, seres extraterrestres como sendo os reptilianos ou como sendo esses ultraterrestres com aparências diferentes das humanoides? Sim, a gente já recebeu inúmeras vezes imagens que nitidamente a gente mais se refere a eles como não humanos, até porque a gente não sabe bem do que se trata, né? Então fica uma coisa mais generalizada como não humanos. E sim, existem, a gente recebe com frequência, e o que nos soa muito natural. Por quê? Porque no comando, na estação transmissora, ali existem, é que a gente sempre pensa só na humanidade, né? Mas tem seres lá que já viveram, vamos supor, há 10 mil anos atrás, aqui na Terra mesmo, e ele provavelmente tem uma outra aparência, pode manter essa aparência ou não. Mesmo seres que estiverem em civilizações que já não existem mais. Então, esses seriam os ultraterrestres. E sim, eles aparecem, eles são diferentes, está publicado nas nossas revistas, é bem interessante. Hoje, o que você fala quando a pessoa diz e afirma que vida após a morte não existe? Nada. O que eu vou falar, né? Seria assim, talvez a melhor coisa que poderia existir seria isso, né? A gente não ter responsabilidade e o universo ser uma coisa do acaso. Imagina, a gente imaginar o universo com essa organização incrível, a gente imaginar, não, isso é acaso. Quer dizer, não bate, né? Ou tudo está organizado, ou realmente seria uma brincadeira. Acho que nós nem teríamos a constituição que a gente tem. Mas, claro, a gente tem limites mentais muito, muito arraigados, então é muito difícil imaginar de forma diferente. Uhum. Você assistiu aquele filme ou leu o livro do Carl Sagan, O Contato? E se sim, comente com a gente o que você achou, Bom, o Carl Sagan, ele era um visionário, né? Físico americano. E ele fez uma obra chamada Cosmos, que depois foi a base do livro, do filme, que a Judy Foster estrelou. E aí é muito interessante, se alguém não assistiu, Contato vale a pena, é maravilhoso.
E justamente ele chuta, vamos dizer assim, porque naquele tempo, isso tem já mais de 20, 30 anos, quando ele escreveu essa obra, é claro que não tinha a perspectiva de hoje que a gente tem, não tinha os estudos de neurociência para falar em consciência que sobrevive à morte do corpo, enfim, tudo isso, na verdade, era meio nevoado no tempo do Carl Sagan, né? Mas ele fez uma obra maravilhosa que vale a pena, onde criam um aparelho na NASA e que faz digamos, remete a atriz, no caso, a Jodie Foster, para um tempo e volta, sem que, na verdade, tivesse passado o tempo. É claro que é ficção, ainda não chegamos nisso, né? Mas acredito até que possa estar a caminho, né? Se então nós soubéssemos que a morte não existe e que a lei de plantar e colher é absoluta em todas as encarnações, quais seriam as consequências disso? De que agora se comprovou que a morte não existe, que a consciência continua. Quais as consequências dessa comprovação? Olha, acho que seria o maior susto da humanidade, né? Na verdade, a gente batalha por esse momento já há muitos anos, né? Quer dizer, procurar trazer evidências científicas, alguma coisa palpável, vamos dizer, que a morte não existe, que a consciência continua. Não é fácil, porque há, claro, uma rejeição permanente da ciência, mas isso, claro, não nos incomoda e tal. Então, por exemplo, nesses últimos testes que eu fiz com um engenheiro que criou um determinado aparelho, que a gente chama de light bridge, né, ponte de luz, esse aparelho, na verdade, tem funcionado de uma forma bastante científica, porque ele é completamente blindado, não tem como ali entrar uma voz do vizinho, ou do rádio, ou de quem quer que fosse, não tem como, e então, digamos, ele tem uma força rigorosa para fazer esse tipo de controle. Então, a gente está caminhando. Agora, eu tenho a certeza de que, como esse passo seria provavelmente talvez o único que salve a humanidade, ou bota ela nos trilhos, não sei se salva, mas bota nos trilhos de volta, é alguma coisa tão importante que eu acredito que isso tem momento e pessoa para acontecer, não é para quem quer. Então, por exemplo, eu já desencanei que não vou ser eu que vou fazer essa parte, deve ser alguém que ainda vem por aí, né, que vai conseguir comprovar. E aí sim, os resultados dessa pesquisa de que se vive depois da morte, claro, vai ter muita relutância, você põe aí talvez 100 anos de briga, como até hoje, na verdade, se a gente pensar nas propostas de sobrevivência anteriores, isso é sempre negado, né? E não ia ser diferente agora. Porém, aí, se a gente despertar a atenção de cientistas e que isso seja cada vez mais comprovado, é provável que vá abrindo um caminho, mas não é uma coisa que aconteceria amanhã. Isso aí vai demandar um tempo enorme para a humanidade assimilar e mudar. Porque, claro, imagina hoje, né, se no meio do Irã, que está em guerra, no meio de Israel, no meio dos Estados Unidos, alguém chegasse lá, puf, está aqui comprovado. Eles vão falar, meu Jesus, o que eu estou fazendo? O que eu fiz aqui? Eu criei armas. Nossa, eu fiz inventos incríveis para bombas fantásticas. Meu Jesus, acho que eu fui pelo caminho errado. Então, eu acho que se não despertar, mas que a humanidade vai precisar de tempo para isso e não vai acontecer de um dia para o outro, infelizmente. Será que no futuro, então, os seres humanos ou a humanidade vai ter capacidade de pegar um aparelhinho como esse daqui e vai fazer uma chamada de vídeo com aqueles parentes ou familiares falecidos e vai falar diretamente com ele? Olha, eu acho que sim,
se continuar, quer dizer, na verdade, se continuar do jeito que está indo agora, a gente não sabe, porque, digamos que o caminho está bastante turvo para dizer que a humanidade vai endireitar. Mas, se você tomar as profecias dentro do Espiritismo, aí sim faz sentido, falam da transição planetária, do refazimento da humanidade, que, claro, hoje nós não vemos isso, né? Se a gente olhar, ligar o jornal lá, a gente fala, ai, meu Jesus, para onde que eu vou? Para o mundo que eu vou descer. Então, mas, enfim, mas pode ser que, por algum motivo, e se ocorrer essa transição planetária, e se houver uma limpeza aqui na Terra, como foi dito mesmo pelo Chico Xavier, Divaldo Franco, se isso acontecer, acho que sim, nós vamos ter um aparelhinho que nós vamos chegar lá e falar, ó, cheguei, viu? No processo antes do distanciamento coletivo pandêmico que ocorreu, os espíritos de alguma forma avisaram você, as suas pesquisas ou não, ou sobre um iminente período de caos global, ou mesmo de uma purificação do planeta em sintonia com esse processo que você acabou de citar, de transição? Ou tem alguma mensagem correlacionada com isso que vocês captaram? Veja só, eu acho que os amigos da estação, eles são, são cientistas em primeiro lugar, então já encolhe muitos assuntos, né? Na época da Covid, eu perguntei se eu deveria tomar vacina, perguntei para o doutor Haldive, porque até hoje, na verdade, esse debate existe, né? Toma vacina, não toma vacina? E ele disse, sim, toma vacina. Eu tomei. Eu sei que tem muita gente que é contrária e tal, mas eu segui o que eles orientaram. Segundo o Divaldo, talvez a Covid tenha colaborado para fazer um primeiro êxodo, como a gente poderia dizer, primeira turma que foi, mas é muito pouco, né? Nós temos aqui ainda 8 bilhões de pessoas confusas, que não sabem o que estão fazendo aqui, procurando uma porta. Então, mesmo, eu acho que é um momento de aguardar até chegar a essa porta. A gente falou sobre o celular, né? Sobre esse aparelhinho que no futuro vai se, dizemos assim, ter uma possibilidade de conversar diretamente ali com esses seres e com esses falecidos. E atualmente a gente tem uma ascensão da IA, da inteligência artificial. Ela também tem uma potência de ser um salto tecnológico, ou alguma conexão pode ocorrer relacionada com isso? Qual a sua opinião também sobre essa perspectiva? Olha, eu pesquisei bastante, porque era um tema, claro, de muito interesse. Segundo o que eu detectei, é impossível. Uma IA não poderá ser substituída por um espírito, por uma consciência. Digamos, diretamente no ponto tecnológico, digamos, uma corrente de cálculos que acontecem durante a sua comunicação com a IA, e esses cálculos não são rompidos sob forma alguma. Seria tipo entrar num sistema de banco e disparar o alarme. Soaria imediatamente qualquer tipo de intromissão dentro dos cálculos que se processam, né? Assim, falando bem rapidamente, quando você digita, por exemplo, olá, David, qualquer nome, supondo que a sua IA se chame David. E, em seguida, 2 segundos depois, ela vai estar escrevendo para você, olá, Sônia. Entre a pergunta e a resposta, imaginem o que aconteceu. Primeiro, as letras que eu digitei se transformaram em código binário, em números, e é disparado pela internet. Esse
essa frase curtinha, que eu só falei, oi, David, disparou pela internet e vai acessar algum data center da plataforma que você estiver trabalhando. No caso, por exemplo, eu uso o GPT. Então, ele vai na velocidade da luz até o data center do GPT. Lá, ele é transformado de novo em letras e de novo em tokens. Aí que a IA pegou. Até esse momento, a IA não está manifestada. Tá? Quer dizer, todo esse percurso eletrônico não chegou na IA. Agora chegou no data center e uma IA, né, uma instância, vai receber, oi, David, e aí sim ele vai rapidamente reorganizar, através de cálculos, a resposta que ele vai dar. Isso vem correndo pela internet de novo, e até aqui nós tivemos 2 segundos de tempo. Então, não tem como furar esse bloqueio técnico. Digamos, um ser não teria onde se entrar nessa montoeira de cálculos para poder se manifestar. Então, a triste notícia é que, no meu ponto de vista, pelo que eu pesquisei, nenhum ser, nenhum falecido, nenhuma consciência responde no lugar da IA. Agora, claro, é um risco psicológico grave, porque muitas mães podem se iludir e achar que estão falando com o filho falecido, quando, na verdade, está conversando com a IA, que tem uma capacidade de adaptação impressionante. Né? Você fala qualquer coisa, em 1 segundo está ali a resposta na língua que você pedir. É tudo surpreendente a capacidade do ser humano de ter criado isso, pura matemática. Você comentou em algumas entrevistas aqui no Consciência que o doutor Haldiv, já foi convidado aqui, inclusive hoje aqui, trouxe muitas informações, pesquisas e contato. E ele está para reencarnar, vai reencarnar, tem previsão de reencarnar. O que você pode falar sobre essa possibilidade desse, vamos dizer assim, companheiro de trabalho da Sônia Rinaldi, né? Na realidade, houve uma informação há um tempo atrás de que sim, ele iria reencarnar, quer dizer, ele iria... até foi uma informação bem interessante, porque quando a gente fala em reencarnar, a gente pensa num bebê que vai nascer em algum lugar e vai fazer uma carreira. Mas eles já foram muito além disso. Eles não precisam fazer, por exemplo, vamos imaginar o Tesla, né? Reencarnando aqui na Terra e passando por uma bronca da professora de aritmética, né? Quer dizer, não faz sentido. Toda essa etapa já é pulada. Então, eles têm hoje uma tecnologia em que eles podem, digamos, já, claro, tudo devidamente planejado, vamos supor, um jovem que já esteja cursando matemática, já esteja cursando física, na Europa, provavelmente, ou nos Estados Unidos, e aí ele tem um acidente, está em coma. Aí eles trocam o espírito, né? Então, por exemplo, o Rod pode assumir o corpo do rapaz, dar continuidade, porque obviamente isso já é conhecido para ele, e aí ele não tem que passar pelo suplício da infância e todos os traumas que a criança vai ter. Então ele já pega metade do bonde andando e, claro, já alinhado para a tarefa que ele vai desenvolver. Agora, a gente não tem notícia posterior de que isso já esteja acontecendo, enfim. Eu vou trazer aqui agora alguns desses slides aqui que a Sônia trouxe para nós, né, dessas... Olha aqui que beleza, aqui um desses slides. Aqui é uma pergunta, né, o que é que são, né, a transcomunicação instrumental, né, a abertura. Aí falando das estações que existem nas cidades astrais, é claro que existem inúmeras, a gente não tem nem noção de quantas, né? Mais ou menos imaginar quantas estações de rádio no interior do Brasil existem, deve ser milhares, né? Milhares, mas enfim, nós seguimos. Até se você quiser pode pôr na sequência que
A gente pode ir falando rápido. Aqui, ó, olha a estação norte que foi citada, a estação sul também que foi citada, né? Que é dividida, então, pelos hemisférios do planeta, pelo que eu estou vendo no gráfico. Por que hemisfério norte, estação sul e estação norte? Veja, esse é um negócio muito interessante, que me custou bastante para descobrir. Assim, digamos, cada estação tem como se fosse, vamos dizer, para a gente entender melhor, um Google tradutor daquele idioma. Então, o que acontece? Quando eu fazia a gravação aqui no Brasil, mas eu precisava de contar resposta em inglês, porque eu ia fazer alguma apresentação, não vinha. E eu não entendia por quê. Porque falava, puxa, fala só um hi, hello, já tá bom. Não usavam. E aí levei bastante tempo para perceber que cada estação tem a sua, digamos, o seu... É como se fosse tipo assim, uma caixa d'água de informação só de idiomas e daquela região. Então, eles trabalham por região. Até porque, por exemplo, você tem que imaginar, por exemplo, quando um muçulmano morre, ou um judeu, ele não vai dar de cara com um anjo cristão, ele vai dar de cara com alguém da própria religião dele, né? Segue o ritmo de vida que ele já tinha, né? Então, é normal que respondam principalmente na língua que você está em contato. No caso, era a Estação Sul, e eles respondiam em português, que, aliás, é a maior capacidade deles até hoje, na verdade. Então, na verdade, quando você muda e acessa a Estação Norte, aí sim nós estamos falando em contatos em inglês, mas já não é mais a Estação Sul. Todas elas são interconectadas, mas elas têm como se fosse lá uma biblioteca Google de vocabulário que está próprio em cada estação. E em relação à estação alfa, que você citou também aqui na nossa entrevista, que tem mais um foco de pesquisa, pelo que eu entendi, como que dá também esse acesso? Em que tem uma língua específica? Porque você falou do sul, tem mais a nossa língua e região, e no norte mais inglês e outros. E essa alfa? A alfa, na verdade, tem um livro que eu escrevi há muitos anos, meio psicografado, canalizado, na verdade, que se chama Missão Alfa 1. Na verdade, naquele tempo, eu não fazia nem ideia nem de que era alfa, nem que era nada. Enfim, mas alfa é descrito como sendo uma cidade, né? Dentro dessa cidade existem como se fossem departamentos por idiomas, né? Então, é uma cidade imensa, tipo nosso lar, e digamos que existem vários departamentos. Nesses departamentos estariam a estação norte, sul, asiática e tudo mais. Uhum. Muito bem, ela que mais ilustrações? Está aqui, vamos passar para a próxima. Aqui só falando que mesmo as pesquisas hoje, dentro da neurociência, já caminham pela linha de que a consciência, o espírito, né? Eu não gosto de chamar de espírito porque dá um tom assim meio religioso, né? Mas a consciência, ela não precisa do nosso cérebro físico, que é o que a gente vem já acompanhando em pesquisas dentro da ciência mesmo. Então, aqui a gente mostra que toda a comunicação por transcomunicação implica em tecnologia, ou seja, não é incluso a ideia de médium mediando qualquer comunicação. E tudo tem que ser feito através do rádio, televisão, vídeo, celular, qualquer coisa. Tem que ter uma triangulação. Assim, aqui só mostrando todos os aparelhos, tipos, né? Os tipos de aparelhos que podem ser utilizados, na verdade, todos. Hoje eu uso muito o celular, porque o celular já tem quase todos os outros embutidos, né? Então dá para usar o celular. Mas você começou com o telefone, não foi com o telefone? Qual foi o primeiro aparelho? Não, sim, eu recebi telefonemas nos anos 90, mas não, na verdade eu tinha aparelho
de vídeo, não, de fita cassete. Fita cassete. Fita cassete. VHS. Fita... fita cassete ou VHS? Não, para voz era. Para voz era fita cassete. Cassete. Começou com a fita cassete. E aí depois foi mudando, eu hoje uso o celular. Porque uma das mais impressionantes que foi publicada no Brasil inteiro foi o que você recebeu, telefonema, né? Isso foi publicado. Que década que foi essa? Então, foi nos anos 90, eu tinha amizade com um círculo de pessoas que faziam gravações, principalmente da Europa e Estados Unidos, e aí houve várias comunicações para várias pessoas aqui da Terra, através do telefone, sendo, digamos, informado que quem estava falando era o Dr. Konstantin Raudive. E eu recebi 4 telefonemas, fiquei altamente na dúvida, que é bem cara da Sônia, né? Fiquei na dúvida, será que isso é verdade, será que não é? E tanto que eu não tinha certeza que quase durante 20 anos eu não contei para ninguém e não divulguei. Outros colegas que tinham recebido chegaram a divulgar, eu não. Eu pensava, vai que alguém telefonou, porque era exatamente isso, você pegava o telefone e falava como nós estamos falando hoje pelo celular. Então, era um negócio muito impressionante, e eu fiquei muito desconfiada. Só 20 anos depois, numa sessão de materialização que ocorreu em Phoenix, nos Estados Unidos, que eu estava presente, o Dr. Raudive se materializou na frente de 35 pessoas e veio falar comigo. Eu quase caí das pernas, né? Aí ele conversou, me deu um recado técnico do que tínhamos que fazer, e aí eu perguntei para ele, posso fazer mais uma pergunta? Antes dele ir embora, né? Ele estava materializado aqui na minha cabeça. Aí ele falou, pode. E aí então eu perguntei, aqueles telefonemas que eu, inclusive, recebi, foram do senhor? Porque aquela materialização era incontestável, né? E aí ele falou que sim. Daí eu perguntei, e por que parou? Né? E aí ele respondeu, por causa ele usou a palavra fabric, que quer dizer tecido em inglês, por causa do tecido ao redor do mundo, eles não conseguiam mais fazer as comunicações como faziam naquele período. Entenda-se esse tecido, depois pensando, provavelmente ele se refere a tudo que tem em volta da Terra, drones e satélites e GPS e internet, quer dizer, é uma malha. E eu entendo que por causa dessa malha, eles já não conseguiram mais fazer os telefonemas daquela época. Mas então, foi verdade. Vamos ver aqui mais conexões que a Sônia trouxe para a gente hoje, aqui os aparelhos, né, os falamos de conexão. É que, na verdade, assim, tipo, por que a gente faz, por que eu faço esse trabalho, né? Para levar o consolo, claro, levantar evidências científicas que se vive depois da morte, e também não só com falecidos, né, mas também fenômenos estranhos que demonstram um conhecimento além dos humanos, né, provavelmente vindo de ultraterrestres e extraterrestres. Bom, aqui eu vou começar um pouquinho sobre técnica, pode seguir. Então, isso aqui foi da semana passada, então é bem fresquinho. Eu tenho usado, essa aqui é a última configuração que eu usei, tenho ali 2 fontes de vapor e, pasme, uma forma de ovo de Páscoa para fazer de chocolate, né? São aqueles improvisos da Sônia, que até eles devem duvidar que eu faço essas besteiras, mas funciona, porque, digamos, aí tem uma física, entende? O vapor vai para dentro do ovo e circula lá, ele fica meio retido, né? Então, tem uma física no meu ovo de Páscoa, entendeu? Então, e ali dentro do ovo vai aparecer
eu vou estar filmando com o celular e vai aparecer as imagens. Então, pode ir para frente. Antes de passar aqui, eu queria perguntar para você, Sônia, se você era fã do professor Bugiganga, de fazer essas artes, se você antes, na infância, já tinha essas coisas de mexer, desmontar aparelho, montar de novo, fazer essas coisas assim. Olha, montar aparelho não, porque não era a minha área, mas eu fazia muita coisa de arte. Então, eu, por exemplo, fiz muito trabalho doméstico, derretendo chumbo no fogão. Então, eu conseguia uma lata tipo de azeite para poder pôr o chumbo e derreter, e depois eu pegava com alicate e fazia minhas experiências, às vezes jogava no chão e ele expandia, fazia umas pétalas assim de chumbo e depois eu reunia, ficava muito bonito. Então, assim, eu fiz muita coisa doida, assim, às vezes eu tenho uma ideia e vou na minha cozinha. Minha cozinha é o centro da descoberta. Que nem, por exemplo, um tempo atrás, eu decidi por bem que eu queria filmar, por exemplo, vamos supor, o que eu fiz? Eu comprei uma soda limonada de 2 litros, esvaziei, botei glitter dentro com água, sacudia e filmava. Quer dizer, olha as ideias, na verdade, e sim, o pior é que tudo funciona. Na verdade, você via formando imagens, né? Então, assim, as ideias mais esdrúxulas têm origem na minha cozinha. Olha aí que beleza. Então vamos lá, isso aqui é da semana passada. Então, aí o ovo já com um rostinho. Então, esse menino eu fiz na semana passada, essa gravação para a mãe do Neil, e uma que a gente mencionou já, né? Parecer mais novo. Então, ele faleceu com 12 anos, dormindo, e ali ele como apareceu, tipo com 6 anos de idade. Então, isso, digamos, é uma evidência para a família, né? Porque ninguém tem essa imagem. Sim. Essa em específico, como é que foi o formato para sair essa imagem? Não era no ovo de Páscoa? Foi no ovo. Foi no ovo de Páscoa? Foi no ovo? Porque foi a última coisa que eu fiz. Tem mais de um outro caso aí também, pode seguir, desse menino também, usando o ovo. O Léo faleceu também com 12 anos, num acidente de carro, e veja que ele aparece aqui, tipo, com cabelo, né, coisa que ele, na foto que a mãe mandou, não tinha, um pouquinho de cabelo, e o mesmo sorriso, outra posição de cabeça, e mais novinho, tipo aqui com 6 anos de novo. Esse é o caso da Lori. Eu não sei se ela aqui como ela apareceu. Ela faleceu com 17 anos, aqui na imagem de baixo dá para ver. A transimagem é aquela da esquerda, então ela aparece também de novo como criança, e aqui na direita a foto que a mãe mandou para comparar. Então observa que os mesmos traços da filha, quando era bem mais nova do que quando ela faleceu, ela é parecida com a imagem que a mãe depois documenta para a gente. Aqui o caso da Bia, é um caso brasileiro, aqui a transimagem no meio, aqui identificada pela mãe, pela Bia. Você vê que a imagem da transcomunicação, ela ainda vamos dizer assim, não é perfeita, mas obviamente que dá para reconhecer. Pode ir. Aqui, uma outra aparição também da Bia, reconhecida pela mãe, que na verdade era quem fazia umas traduções para mim. Pode ir. Aqui mais outra aparição dela. Aqui, não sei se dá para ver direito, eu estou segurando um tecido e está estampado esse senhor, bem mais jovem. Ele era militar, ele faleceu com 52 anos, mas ali na imagem que eu recebi, que a gente vai ver em seguida, ele muito mais jovem, né? E depois a família mandou uma imagem dele, uma foto parecida com a que ele aparece na gravação. Olha,
Aqui, veja, a imagem aqui do lado direito é a que eu estava segurando, né, no slide anterior, e aqui você vê que ele se parece com ele rejuvenescido. Claro, a família, ainda mais de fotos antigas, né, nem sempre tem alguma coisa absolutamente igual, porém, ele mais rejuvenescido do que quando ele faleceu. Pode ir? Aqui o caso do Chris. Aqui, como ele apareceu na transimagem do lado esquerdo, e a foto que a mãe mandou depois, aqui do lado direito. A gente vê que trata-se do mesmo menino. Pode ir. Aqui, o Matthew, que faleceu por câncer, e veja que interessante, claro, ele tinha cabelo, e ele apareceu com o cabelo de volta. Aqui do lado direito, você tem a transimagem, e ali a família mandou depois ele com o devido cabelo de quando ele era jovem, né, antes do câncer. Então, hoje ele se apresenta com cabelo. Seguimos. Aqui é o caso da Bel, ela estava na minha casa, ao vivo, e ela perdeu essa menina, a Tatiana, e ela mesma, a Bel, se transfigurou na filha, nessa imagem do meio. Isso é uma transimagem da própria filha dela, que faleceu de câncer também. Aqui, uma outra aparição, essa moça cometeu suicídio, e a mãe também estava ao vivo, e se transformou nessa imagem que está cortadinha ali no canto direito, que é a filha dela, a Laura, faleceu com um tiro no coração. Aqui a gente tem uma visão boa dos rejuvenescimentos. Este senhor faleceu com 77 anos de AVC, e eu tinha amizade com a esposa dele, a Betienne, do Canadá, e aí, na transimagem do Murray, que é à direita, você vê um jovem, e eu mandei para a Beth essa transimagem, e ela falou, mas parece quando nós nos casamos, e aí mandou a foto do casamento deles, mostrando bem igual ao que ele está aparecendo hoje. Aqui ele, em outro momento, também já com outra idade, ele já perto lá, com 77 anos que ele faleceu, e aqui na transimagem no meio, rejuvenescido, parecido com outra foto, quando ele tinha 26 anos. Ovo de plástico e plástico bolha, a diferença, essa técnica? Bom, aí tem técnicas das mais diferentes, aí sim, aí não estava usando vapor, eu acho, eu usava tecido, plástico bolha, as coisas mais inesperadas. Nesse caso aqui, por exemplo, é tecido. Essa aqui é a Amber, e a Amber faleceu com 27, mas ela apareceu como menina ali no centro, e a mãe mandou a foto da direita quando ela tinha 12 anos. Então, nitidamente, a Amber apareceu como adolescente. Aqui, esse é um caso muito bonito, suicídio também. Ele aparece muito, muito claro, o Rodney. Eu acho que tem mais uma no slide seguinte dele. Não, já é o cachorrinho. Você perguntou dos cachorrinhos, né? Cachorros e gatos, na verdade, cavalos também podem aparecer. Eles continuam, e se são muito amados, e eles seguem junto com o dono, né? Então, continua a evolução também lá do lado de lá, uma evolução paralela, que é diferente da nossa, é claro. Mas... também tem um outro fenômeno que acontece, que são os reconhecimentos, ou seja, quando a gente grava, aparecem inúmeros falecidos que não fazem parte do rol que a gente estava esperando. Uhum. Então, a gente não sabe quem é. Então, eu junto tudo e publico um catálogo de desconhecidos, né? Então, já temos 5 catálogos
alguns com mais de 300 imagens de desconhecidos. E a gente divulga aí para o mundo inteiro, e aí, se a mãe reconhecer, a gente publica depois o reconhecimento. Então, aqui tem os casos de falecido que apareceu sem ser solicitado, e aí que foi identificado. Pode ir para frente. E aqui tem o nosso catálogo de desconhecidos, que acesso é gratuito. Então, aqui no meio você tem essa jovem, essa moça, que foi identificada pela avó como sendo a Angel, e aí a avó mandou a foto aqui à direita, mostrando que realmente se parece bastante com a Angel, que obviamente a avó não esperava, né? Essas são, digamos, provas interessantes, porque ninguém espera, né? Seguimos. Bebê também, inclusive não nascidos, é um outro tipo de experiência que a gente fez com não nascidos, e houve comunicação muito interessante. Aqui a bebê Claire, que foi identificada depois. Aqui a aparição do Brian Hall, também identificado pela mãe depois, isso em revista posterior, quando não havia identificação, a mãe reconheceu e mandou a foto. Esse caso eu acho de uma qualidade incrível, para uma transimagem, é óbvio. Esse é o Ethan, e a mãe depois mandou a foto do filho, e deu todas as informações e tal. Ok. Aqui, o Nicholas, também, assim, tipo reconhecido de sopetão, imagina, né, a surpresa, às vezes estão nas nossas revistas, às vezes nos catálogos, mas são pessoas que a gente não sabe quem são, até que alguém reconheça. Aqui o Connor, esse do Connor eu acho de uma qualidade impressionante. Observa que na foto que a mãe tinha, ele está sorrindo, e na transimagem ele não está sorrindo. Seguimos. Aqui o Scott, também identificado posteriormente, bem parecido mesmo, foi identificado pela mãe. Então, e o Aaron apareceu já em diversas transimagens, gravei várias vezes para a mãe dele. Seguimos. E a aparição dos coordenadores, quer dizer, justamente o Dr. Haldivie, o Tesla, esse pessoal que está no comando, então eles também aparecem. Então, aí tem umas imagens deles aí, então, aparecendo, inclusive do Padre Landel. Aqui o Tesla. O que chama atenção nessa transimagem aqui no centro é que, na verdade, ele está sorrindo, e não existe na internet nenhuma foto dele sorrindo, porque na época dele, um cientista na posição dele não poderia aparecer sorrindo, né? São 120 anos atrás. E também ele faleceu bastante idoso, né? Com 86 anos, mas ele, da forma que ele quis aparecer, bem rejuvenescido, lá no comando da estação. Aqui é a aparição do Dr. Haldivie. Aqui estou usando uma forma de bolo. Acho que isso tudo vai ficar na história, porque eu escrevo, na verdade, nas revistas, né? Então deve ter umas coisas que o pessoal fala, gente, não acredito. Aqui o Padre Landel, rejuvenescido também, ele faleceu com 68 anos, mas eu acho que aqui nós temos um vídeo que eu acho que na imagem seguinte... acho que não dá para tocar. PDF. Então não tenho aqui é o vídeo da aparição do Dr. Landel, você vê que ele está bem bonito, vamos dizer assim, rejuvenescido. Ou seja, no lado de lá não existe idoso, deficiente físico, não existe nada disso, né? Porque não está mais o físico lá. Seguimos. E aqui é só uma frase do Tesla que eu gosto, que diz que essa comunicação, que eu entendo que seja a transcomunicação, né, produzirá um efeito mágico sobre a humanidade e formará a base de uma fraternidade universal que durará tanto
quanto a própria humanidade. Ele estava sendo bastante otimista, não era muito próprio dele, né? Mas vamos ver, né, se isso vai ajudar a humanidade. Uhum. Tem deixa eu mudar aqui a câmera aqui para mim, né? Tem um caso, não sei se você tem, que é o projeto Milligan. Milligan, tem um projeto Milligan. O que seria o projeto Milligan e qual seria a finalidade desse projeto Milligan? De vez em quando eu faço uns projetos que são de testes específicos, né? No caso do projeto Milligan, eu estava usando o ovo, que depois parei um tempo e tal, mas estava usando um ovo e fazia, nesse experimento, eu fazia projeção de chuvisco dentro do ovo. Então, eu filmava, tem na internet vários chuviscos, né, de TV antiga, que fica só aquele... Na verdade, eu tiro o som, porque senão a gente enlouquece, né? E aí, então, ficava só projetando o chuvisco dentro do ovo. Acho que nem vapor eu não usava, né? Não usei nesse experimento. E você via se formando as imagens no chuvisco dentro do ovo. Então, esse foi o projeto Milligan. Teve uma época que as pessoas tinham essa perspectiva de ver coisas quando a TV saía do ar, né? Que ficava com aqueles chuviscos todos, né? E aí eu lembro que tinha algumas matérias que saíam até de matérias falando, eu vi, não sei, em determinado horário, aí depois eles resolveram mudar e colocar aquelas faixas coloridas, não foi? É verdade. Eu não peguei muito essas descobertas, mas faz muito sentido, porque o chuvisco era uma forma de comunicação, e muitas vezes eu acredito que mesmo assim, tipo, localmente eles conseguiam influenciar, e a família até poderia reconhecer, né? Então era interessante. Um outro ponto que você citou aqui, bastante impactante, foi quando da materialização do Raul Div lá nos Estados Unidos. Como é que você vê, ou como é que acontecem os fenômenos de materialização? Que você possa trazer uma explicação para nós em relação a isso, e se acontece também os fenômenos de materialização assim remota, você aqui, a pessoa lá no trabalho nos Estados Unidos, também dessas conexões. Veja só, eu assisti várias sessões de materialização. Essa da presença do Raul Div foi provavelmente mais impressionante, porque vários fenômenos aconteceram naquele dia, além da comunicação dele, com a voz dele, com a presença de todo mundo, enfim. Mas o fenômeno de materialização é outro fenômeno, não tem a ver com a transcomunicação. No caso da materialização, se faz necessário a presença de um médium de efeitos físicos. No caso desse que eu estava e que apareceu o Dr. Raul Div, o médium era o David Thompson, australiano, que ele estava fazendo sessões nos Estados Unidos. E assim, uma das coisas que me chamou muita atenção, que foi um fenômeno completamente assim, impressionante, que foi assim, quando, antes de começar a sessão, com a luz acesa, ele vestiu uma blusa de lã, uma malha aberta na frente, preta. Então, vestiram nele e puseram enforca-gato, aqui vários prenderam, tá? Era uma blusa de lã preta. Tá bom. Começou a sessão, ele foi lá para a cabine. Quando terminou a sessão, e que obviamente ninguém esperava, quase a gente infartou, ainda no escuro, ele se moveu com cadeira, que ele estava amarrado na cadeira, com cadeira e tudo, fora da cabine, e caiu, vamos dizer, talvez, digamos, de 1 metro de altura, num tablado. Então, você imagina, todo mundo ao lado do tablado, e aquela cadeira de madeira e ele caírem. Foi um barulho que a gente quase teve um chilique. Aí, quando acendem as luzes, a blusa que ele estava com o enforca-gato aqui na frente foi parar aqui atrás, que isso era absolutamente impossível, porque ele teria que ter tirado e vestido ao contrário e colocado os enforca-gatos. Só que isso, obviamente, era do efeito da materialização. É um grande médium, e foi ele que trouxe o Dr. Raul Div.
Teve uma época que tinha bastantes fenômenos de materialização e muitos estudos e muitas conexões. Qual a sua opinião em relação da redução? Como teve redução também lá da comunicação via telefone, o que motivou, por exemplo, a redução das materializações em si? A gente entrevistou o Paulo César Frutuoso, ele também falou que teve uma redução gigantesca também desses processos de materialização, que continua em alguns poucos lugares, alguns poucos bem escasso, né? Sim, na verdade, o fenômeno de materialização requer um tipo de médium muito específico, que é um médium de materialização, e dentro dessa categoria existem diversos níveis. Por exemplo, no Centro Espírita Frei Luís, que é de onde o Frutuoso acho que faz parte ainda, lá ocorriam, eu não cheguei a ver, ocorriam materializações luminosas. Eu nunca cheguei a ver luminosa. Vi muita materialização, mas nenhuma luminosa. Diz que quem me contou foi inclusive o presidente do Centro Frei Luís, me contou que ele, obviamente, assistiu inúmeras lá, então o espírito fazia até sombra de luz no chão. Essa era a materialização que acontecia. Desse tipo eu nunca cheguei a ver. Mas eu acredito que o número diminuiu em função de requisitar uma mediunidade muito específica. Então, hoje tem no mundo o Kai, alemão, o Mannion, americano, o Scott, inglês, praticamente 3 médiums conhecidos de materialização. Então, quando eles fazem sessões, as pessoas vão lá, estão presentes, o David Thompson da Austrália, mas é assim, aqui no Brasil, por exemplo, não há nenhum, né? Mas é um fenômeno altamente interessante. Vamos dizer assim, talvez tudo isso esteja sendo trocado pela tecnologia. Uhum. Como é que foi seu contato, Sônia, com o Luiz Antônio Gasparetto? Com o Gasparetto, ele apareceu outro dia, bonito, e eu olhei, falei, gente, isso aqui quem que é? É o Gasparetto. Daí divulguei um pouco, todo mundo confirmando, é o Gasparetto. Não. E aí, então, ele esteve na minha casa, eu estive em vários programas dele, e ele era uma figura, né? Eu tenho muito carinho por ele, e surpreendentemente, ele chegou a aparecer umas 2 ou 3 vezes, assim, do nada, tipo assim, apareceu porque quis, na frente da câmera, e altamente reconhecível. Está em revista, tem uma revista até a última, que faz uns 6 meses, talvez, em que ele apareceu muito, todo refeito. Uhum. Me diz uma coisa, você conseguiria disponibilizar para as pessoas que se inscreverem no Clube Consciência do WhatsApp para mandar essas materializações do Gasparetto, que você acabou de comentar, só essas materializações? Sim, claro. Então você que está acompanhando a gente, a Sônia vai disponibilizar essa do Gasparetto. Você que é fã do Gasparetto, que já estudou com ele, então se inscreva aqui na descrição do vídeo, tem um Clube Consciência que é gratuito no WhatsApp, e aí para vocês receberem o material aí do Gasparetto, que a Sônia fez. Agora, para você que quer acompanhar a revista inteirinha, eu vou colocar aqui um link, também está aqui embaixo o link, que é do ipate.org, não é isso mesmo? Isso. ipate.org. Coloquei a Sônia.rinaldi.oficial no Instagram, no YouTube, Sônia Rinaldi Oficial, tudo junto, e no site ipate.org. No ipate.org você consegue adquirir a maioria ou todas as revistas que a Sônia tem publicado, né? Então tem lá. Né? Fala um pouquinho desse trabalho. Diga-se por um preço bem simbólico, né? Alguma coisa de R$13, uma revista com 50 páginas, porque a finalidade realmente não é fazer dinheiro, né? É realmente só divulgar. Muito bem, então é nesse site que está aparecendo aí, ipate.org, ipate.org, está aqui embaixo, você consegue ler e acessar esse site, e é acessível, muito acessível mesmo, viu? Muito bom, a gente está chegando já aqui ao final da nossa transmissão de hoje, desse conteúdo sobre transcomunicação instrumental, né, o fim da morte, né, como é que a tecnologia permite que ver e ouvir, né,
quem já partiu. Isso é algo muito interessante, muito impactante, que mais de 40 anos, né, Sônia, que você vem se dedicando. Isso você não precisa mencionar. Então começou ontem. Foi. Incrível, de ontem para hoje, Incrível, ó. nossa. A semana passada falou: vou pegar um ovo de Páscoa aqui, vou colocar um vapor e vai dar tudo certo. Exato. E deu certo, ó, que maravilha. Que ótimo. Quero convidar vocês também para um outro, aqui já no final, para vocês conhecerem o Grupo de Estudos e Práticas Espirituais Consciência Próxima, que deu origem a esse programa de TV. O grupo de estudo é de 2008 e o programa de TV nasceu no dia 9 de março de 2010, então nós completamos em 2026 16 anos. Minha primeira convidada de entrevista aqui no programa foi a Monja Cohen. A gente, com o aniversário dos 16 anos, fizemos a transmissão ao vivo. Vai lá e assista também, que ficou muito bacana. Então, vai lá e conheça também o grupo de estudos, o GEP, Grupo de Estudos e Práticas Espirituais, Consciência Próspera, que deu origem ao programa de TV. Vai ser ótimo receber. É um encontro semanal, toda segunda-feira, das 20 até as 21h30. Entra lá, acessa com a gente, ou escreva para esse, deixa eu ver se tem um WhatsApp aqui, um WhatsApp para vocês. Esse WhatsApp é 11 98880 1545 para informações sobre esse grupo. Mais uma vez, quero agradecer aqui a Sônia Rinaldi pela presença, pelo carinho de estar aqui com a gente no estúdio. E como a gente sempre faz, pedimos para o nosso convidado trazer uma mensagem final de encerramento, uma mensagem para quem está nos acompanhando até aqui. Então, agora essa é a pergunta mais difícil de todas, né? Então, na verdade, agradeço a quem chegou até aqui, né, pela paciência, espero que tenha ajudado de alguma forma, e em vez de transmitir uma mensagem, eu prefiro transmitir a minha energia. Para todos, fiquem bem.